Hoje eu estou aqui na Unimed Piracicaba, né, na unidade de preventiva. Converso com a Patrícia, que ela é terapeuta ocupacional, e a gente vai falar dos idosos, né? Como mantê-los na ativa, presinhos dentro de casa, né? Para eles não se exporem. Por isso eu te faço uma pergunta que é um desafio. Como manter os nossos velhinhos dentro de casa, Patrícia? Então, manter o isolamento social, principalmente junto à população idosa, é de extrema importância nesse momento. A gente sabe que os idosos, eles são a população caracterizada como de risco, por terem uma imunidade mais debilitada em função da idade mesmo. Eles têm uma resposta imunológica, porém mais lenta. Então, a ideia é conscientizá-los de que esse isolamento não é uma prisão, não é uma punição, é a preservação da vida. Ou seja, se você sair de casa e tiver contato com pessoas que estejam contaminadas com o coronavírus e que estejam assintomáticas ou com sintomas muito leves, a chance é muito grande de você desenvolver a doença. E para você que é idoso, ou seja, que tem mais de 60 anos ou que tem doenças caracterizadas como doenças crônicas, como a diabetes, a hipertensão arterial, doenças relacionadas ao sistema pulmonar, isso vai fazer com que o coronavírus tenha um desfecho muito ruim. Isso a gente tem visto em todo o mundo. Então não é aqui no Brasil que é feito o isolamento. Em todo o mundo se provou que se isolando a população idosa se preserva a vida, não só do idoso, mas de todo o entorno dele, né? De todos os seus entes queridos. Então, quando o idoso percebe que se eu ficar em casa, se eu ficar nesse ambiente protegido, porque o único ambiente protegido para ele agora é dentro da casa dele, onde ele tem condições de fazer a asepsia desse local, ele tem condições de controlar as pessoas que têm acesso a essa casa. Em nenhum outro lugar ele vai saber quem passou por lá, como estão aquelas superfícies, porque o corona se propaga dessa maneira, claro, ou por aerosóis ou por superfícies contaminadas, né? Patrícia, muitos deles têm uma rotina, né? Acordam cedo, vão caminhar, gostam de passar na padaria, comprar pão, né? Como que a gente pode adaptar essa rotina? Exatamente. Essa é uma questão muito interessante. Para a pessoa idosa, a rotina é tudo, né? Então, eles são muito rígidos com relação a isso. Então, eu gosto de comer o pão de tal padaria. Então, assim, eu gosto de acordar cedo para fazer o café e buscar o pão na padaria. O que vai ter que mudar nessa rotina? O horário de acordar? Não. O horário de acordar, o horário de dormir tem que continuar o mesmo, tá? Os alimentos devem ser os mais variados possíveis. Mas o que vai mudar, por exemplo, nessa questão da padaria que você falou? Ele não vai, se ele tiver pensado, falou, na padaria eu não posso ir, porque na padaria eu vou ter contato com fulano, ciclano, e eu não sei se eles estão contaminados ou não, eu tenho que criar soluções para que esse pão chegue até mim, porque eu quero continuar comendo pão da padaria. Então eu posso o quê? Pega o telefone da padaria, liga para o seu João da padaria, pode mandar aqui 4 filões para mim, por favor? Eu vou deixar o dinheiro aqui, ó, a gente troca pelo portão. Ou eu ligo para minha filha, Maria, por favor, passa na padaria e traz para mim 4 filões. Nisso, ele já fez mais coisas pelo cérebro dele do que ele imaginava. Primeiro, ele trabalhou a autonomia e independência, porque ele solucionou esse problema. Peraí, eu não posso sair de casa, mas como que eu soluciono a minha vontade de comer pão? Eu ligo para a padaria, ou ligo para um ente querido, solucionei o problema. Ali uns 10, 15 minutos, eu tenho que ter um pouco de mais paciência. Isso vai ser outro processo que o idoso vai trabalhar, ter um pouquinho mais de paciência, para esse pão chegar e aí eu tomar o café da mesma forma. Agora, vamos ser bem sinceras, tem alguns velhinhos que estão assistindo a gente e vai falar assim, não tenho ninguém que vá buscar para mim e o tio da esquina não pode trazer, eu vou ter que ir. O que ele tem que fazer? Então, aí ele, de novo, tem que acionar a solução de problema. O ideal, ele já sabe. Que não é sair de casa, não pode sair de casa. Não pode sair de casa. Mas em último momento não tem o que fazer, vou sair de casa. Então preste atenção nos cuidados que vocês têm que ter na hora de sair de casa. Isso, então assim, esse é um ponto importante. A Organização Mundial de Saúde
preconiza que a gente higienize muito bem as mãos, use equipamento de proteção individual, no caso são as máscaras, tá? Como as máscaras elas tem esse processo todo de máscara caseira, máscara não caseira, o ideal é ter uma máscara cirúrgica. Caso você não consiga ter uma máscara cirúrgica, você pode fazer, mas de acordo com o que o Ministério da Saúde está preconizando, né? Que são tecidos duplos e com filtro, para você não ter contato com os aerosóis, tá? Uhum. E aí sempre proceder dessa maneira. Sair com os equipamentos de segurança, realizar a compra, voltar para casa e fazer toda a higienização. Inclusive do saquinho que foi colocado o pão, o dinheiro que foi usado, você já coloca em outro lugar. É como se você chegasse na sua casa totalmente sujo. Cheio de barro. Então você tem que tirar tudo, toda a roupa, higienizar muito bem as mãos e depois essa roupa ela não pode ser mais usada, porque a roupa que saiu de casa não é a roupa que vai ser usada dentro de casa. Já coloca na máquina, porque o sabão, ele mata o bichinho se caso tenha. Exatamente. A água e sabão são os melhores instrumentos para combater a disseminação desse vírus. Uhum. Mas lembrando, aí quando ele chegou lá na padaria, ele foi e comprou pão. Daí ele fala pro caixa, viu? Se eu precisar de pão amanhã, você não pode me dar um telefone? Você não entrega lá em casa? A gente pode negociar. Hoje em dia os estabelecimentos comerciais, eles estão realmente ajudando, né? Aí faltou esse contato só para ele resolver esse problema. Daí a caixa fala, não, seu João, o senhor liga nesse número aqui que amanhã, nessa hora, eu entrego já resolveu o problema. Você percebe? É uma questão de soluções de problemas e criar novos hábitos. Uhum. E é bacana até para as pessoas que estão, os filhos que estão assistindo a gente, de repente, passar essas informações para eles ou resolver. Se você não pode resolver ou realmente quer que estimule, né, um pouco mais, explica para ele, pede para ele ligar, faz com que ele, né, peça o telefone e assim por diante. Bom, tem tantas, né, dicas que a gente podia dar, mas eu queria agora que você desse algumas dicas para a gente em relação de manter esse idoso ocupado, distraído, né? Fazendo umas atividades que realmente, assim, às vezes, ele não tinha esse hábito. Isso. Como a gente havia falado, então, por exemplo, eles gostam de seguir uma rotina. Faz bem para eles ter essa rotina organizada. Essa rotina deve ser mantida, tá? Então, a hora de fazer o almoço deve continuar, a hora de fazer o jantar, a hora de fazer o cafezinho da tarde, isso tudo tem que ser continuado, né? Mas aí a gente pode introduzir novas atividades, por exemplo, desafiadoras. Até então, eles não tinham o desafio de usar os aplicativos e os meios de comunicação de internet, de rede social, porque, eu posso ir lá, eu falo com meu filho, né? Uhum. Agora não dá mais. Uhum. E aí, como é que eu faço? Agora eu vou ter que descobrir como funciona esse celular. Aí entra em ação o neto, que sabe falar melhor. Você vai apertar esse botão, depois esse botão, e aí você vai me ver. Aí ele vê. Isso é mágico, porque até então nada tinha desenvolvido isso nele, nada tinha desenvolvido esse querer nele. Agora ele quer ver o neto dele pelo celular, então ele aprende algo novo. Então isso é uma dica dele, aprender algo novo todo dia. Pode ser tecnologia? Pode, mas pode ser também revisitar, por exemplo, os álbuns de fotografias antigos. Que delícia. É outra atividade que ele pode fazer no meio de uma tarde, tomando cafezinho, ele e a sua senhora sentam lá, vamos ver nosso álbum de casamento? Olha, fulano de tal. Isso é um trabalho para a memória de longo prazo. Trabalhando a memória de longo prazo, a gente vai fazendo que o nosso cérebro funcione. E funcionando, ele vai sendo mais criativo. Por exemplo, ele pode falar, então, já que a gente está vendo nas fotos aqui, vou arrumar aquela gaveta. Outra dica importante. Então eu vou arrumar toda a casa. Calma. Tem bastante tempo para você ficar no isolamento social. Então, um dia você arruma uma gaveta, no outro dia você arruma lá o armário da cozinha, a despensa, faz a lista direitinho daquilo que você tem, daquilo que você vai precisar comprar no supermercado, porque daí você pedir para alguém comprar para você. Outra coisa interessante que eu tenho percebido bastante pessoas fazendo também é readquirindo hábitos, por exemplo, que no dia a dia eles não tinham mais assim de ler. Aí eles pegam livros, só que aí lê e entende
e fazem cópias dos trechos principais. Tem gente fazendo diário. Que delícia! Então, o diário da minha quarentena. Então, no dia tal, eu fiz isso, aquilo outro. Bom, esse dia eu fiquei mais triste, porque eu não recebi a ligação de ninguém. Aí, outra dica. Não espere que te ligue. Ligue para as pessoas. Porque o telefone tá aí. É difícil você ver uma casa que não tenha telefone ou que não tenha um telefone celular. Hoje em dia. Então, às vezes, fala, mas fulano não me liga. Mas cicano não me liga. Liga você. Às vezes é a outra pessoa que está esperando, que está triste, que está ansiosa. E quando ouvir você, que já é idoso, que tem experiência e é uma experiência única, falar com ele, olha meu filho, isso vai passar, viu? Eu vou ficar aqui em casa, bem guardadinho, não vai acontecer nada comigo. Depois que passar essa pandemia, a gente se encontra. E daí você vai ver como eu estava certo. Olha que entendeu? bacana. Então, essa é outra dica. Se você está querendo falar com alguém e ninguém te liga, liga para as pessoas. Sim. Não precisa ir na casa da vizinha. Porque, de manhã, 10 horas da manhã, era a hora que eu ia na casa da Dona Maria conversar com ela, falar do tempo, se ela tinha lavado a roupa. Não posso mais fazer isso. Mas liga pra Dona Maria. Dona Maria, e aí? Não deu pra estender as roupas hoje, né? Que choveu. E nossa, será que vai chover amanhã? Ai, fulana, nossa. Nem que seja pra jogar papo fora. Que delícia, gente. Quanta informação bacana que a Patrícia, né, tá trazendo aí pra gente. Pra vocês, né, que fazem parte da terceira idade, ou vocês que são filhos, né? É a hora de soltar, né? Vamos ver o álbum de fotografia, vamos ligar, vamos ler um livro, vamos fazer um diário. São dicas super bacanas que vocês podem estar aí orientando os nossos velhinhos, né? Bom, a gente vai ficando por aqui porque o nosso tempo é curto, mas gostaria de voltar a conversar com você, que as suas dicas são realmente fundamentais, principalmente agora. E a dica é, fique em casa. Isso, gente, vamos ficar em casa, tudo isso vai passar. Quando terminar, a gente vai poder se abraçar, ter muito carinho e a gente vai sair muito mais forte dessa. Que delícia de bate-papo, adorei. Patrícia, com certeza vai para a rede social e as pessoas podem estar enviando, né, perguntas, dúvidas, né, algumas sugestões através das mensagens da Unimed que eles respondem aí para você. Grande beijo para você e grande beijo para vocês. Fiquem em casa.